Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do curso de simulação de processos de manufatura. Nas aulas passadas, a gente começou a enxergar um pouco a filosofia de como desenvolver um produto ou um projeto focados nos processos de fabricação. A gente começou a entender como que na fase do projeto conceitual já nós temos que estar envolvidos com esses processos. Nós temos que ter o conhecimento necessário e a experiência para poder levar um projeto da maneira mais eficiente possível, com o custo mais baixo possível e cumprindo todos os requisitos que foram impostos para nós. Hoje a gente vai começar o caminho para ter uma noção de como desenvolver o plano macro de processos. Lembrem que este plano macro de processos é levado em consideração já desde a fase de projeto conceitual. Nós começamos a entender desde a partir daquela pirâmide que nós vimos nos vídeos anteriores, que entre um 60% e 80% de todos os custos do nosso desenvolvimento se concentram na parte do projeto do produto. Então, dependendo de como a gente selecionar os materiais que vão formar parte desse produto, vamos a obter os processos de fabricação para poder, de fato, dar vida àquele produto. Uma vez que entendamos um pouco de como criar um plano macro de processos eficientes, aí a gente vai partir, nos próximos vídeos, ao desenvolvimento do plano detalhado de cada processo. Mas, por enquanto, para desenvolver um plano macro de processos, nós temos que, de fato, entender quais que são aqueles processos que hoje estão sendo utilizados na indústria. Então, o nosso objetivo nesta fase de projeto conceitual, unida à fase de desenvolvimento do plano macro de processos, vai ser a identificação dos possíveis processos de fabricação de cada sistema, de cada subsistema e de cada componente. A partir daquela identificação, a gente vai começar a associar o ferramental envolvido em tais processos. E a partir daí, conseguir garantir um projeto fabricável, um projeto produzível. E nós, para de fato poder atingir estes objetivos, temos que ter uma ampla gama de conhecimento e experiência na área. Nós temos que começar a entender quais que são os projetos que são utilizados na indústria e temos que trazer para nós aquele conhecimento e formar nossas próprias conclusões, começar a conformar nosso próprio know-how. E sempre é bom lembrar que o nosso foco está em projetar pensando ou com foco nos processos de fabricação. Vamos começar a enxergar quais que são as famílias de processos que existem e como que nós vamos associar esses processos ao ciclo do DFMA, ao ciclo de projetar com foco na manufatura e na montagem. Eu coloquei neste vídeo as famílias de processos que eu considero mais importantes e que também validei que a bibliografia considera mais importantes. Lembrem que a ideia é tentar absorver um pouco do know-how e do desenvolvimento destes processos e levar esse know-how para poder aplicar em cada projeto individual. Na primeira família de processos que nós vamos ver está relacionada com a fundição. A fundição é o processo de colocar um metal líquido em um molde com a forma desejada e depois permitir que ele resfrie e solidifique. A parte solidificada é conhecida como peça fundida, que é tirada do molde ou tem o molde quebrado para poder completar o processo. Frequentemente usada para fazer peças complexas que seriam difíceis ou mais caras de se fazer por outros métodos. O processo moderno de fundição está dividido em duas categorias principais que se dão pela fabricação dos seus moldes. Eles podem ser consumíveis ou eles podem ser permanentes.
E além da fabricação dos moldes, a gente também vai ter que levar diferentes características de vazamento em consideração, como por exemplo o vazamento por gravidade, o vazamento a vácuo ou devido a baixa pressão. Existem vários processos diferentes para se produzir peças fundidas. Os mais comuns são a fundição por gravidade, por centrifugação, sob pressão e também de precisão. O uso vai depender das exigências, da qualidade, do custo e, logicamente, do tempo. O início do processo de fundição, quando falamos de moldes consumíveis, se encontra na produção do modelo, que vai ser utilizado para dar forma ao molde de fundição. Os modelos podem ser de madeira, podem ser de plástico, isopor, metal ou mesmo de cera, e podem ser aplicados produtos desmoldantes, como talco, como grafite, para poder facilitar a retirada do modelo. Já os moldes, basicamente, são os negativos da peça a ser produzida. Os mais comuns são feitos de areia de fundição, areia sintética, composta por uma mistura de areia, argila e água. Podemos também encontrar areia verde, que contém areia de silicona, e podemos também encontrar areia seca, utilizada quando se precisa de peças com melhor acabamento ou melhor estabilidade. No processo de moldagem com areia, é reaproveitada cerca de 98% da areia utilizada. Ela é peneirada e volta para o processo. A conformação consiste na aplicação de esforços mecânicos em uma forma de um corpo, obtendo uma modificação da geometria predefinida e com dimensões controladas. Ou seja, os processos de conformação e moldagem mecânica são aqueles que alteram a geometria do material por deformação plástica, mediante aplicação de forças. O processo de extrusão em metais consiste basicamente em forçar a passagem de um bloco de metal através de um orifício ou uma matriz. O orifício da matriz exerce aquela força de compressão ao material bruto, obtendo assim a geometria desejada. Já nas extrusoras de polímero, se coloca o material moído numa espécie de parafuso roscado que empurra esse material a uma seção de aquecimento para poder fundir-lo. Já por último, o material é enviado ao bico injector ou orifício. Neste último, se nós incluímos também um molde, aí o processo passa a ser denominado como processo de injeção. Aqui podemos ver o processo completo com o parafuso roscado, injetando o material no bico e a partir daí indo parar ao molde. Então, este processo é conhecido como o processo de injeção. Outro processo que forma parte da família de conformação e de moldagem é o processo de forjamento. O forjamento é um processo de conformação mecânica que tem como objetivo dar forma aos metais através de martelamento ou através da compressão daquele metal. É um processo antigo, mas é muito eficiente quando ele é automatizado. Existem dois tipos. Temos o forjamento a quente, onde o metal é aquecido a temperaturas acima da temperatura de recristalização, o que faz que durante a deformação os mecanismos de recuperação plástica do material se relaxem, inibindo assim a concentração de tensões parasitas internas na peça, ou seja, tensões residuais naquela peça. Desta maneira, a peça não fica toda torta quando ela esfriar. O aquecimento também ajuda ao crescimento dos grãos do material, possibilitando assim uma melhora na ductibilidade daquele material. O controle da uniformidade da temperatura é bem importante para o sucesso do processo. Já o forjamento a frio é realizado a temperaturas inferiores à temperatura de recristalização.
A carga utilizada para o forjamento a frio é gigantesca e pode chegar até em torno de 15.000 toneladas, o que causa bastante desgastes nas ferramentas e na própria matriz. O acabamento superficial de uma peça forjada a frio é bem superior do que o processo a quente. Geralmente as peças forjadas a frio já saem diretamente prontas para serem utilizadas sem necessidade de ajustes. A estampagem é um processo industrial em que chapas metálicas passam por conformação a frio com o objetivo de adquirir outra forma geométrica. Assim, é possível transformar uma chapa plana em formato de matriz. A estampagem dá origem a peças de paredes finas feitas a partir de chapas de diversos metais e ligas. Se produzem peças como portas de automóveis, rodas, pias e por aí vai. Existem operações consideradas como simples quando a gente fala que a deformação ocorre uma vez só. Agora, se tem diferentes combinações de operações, a gente está falando de estampagem combinada. Muitos materiais são utilizados para realizar a estampagem de chapas. Aços inox, de baixo carbono, cobre, alumínio, múltiplas ligas de ferro, enfim. As principais vantagens deste método estão no baixo custo unitário. Temos um maior controle de qualidade e a peça fica com maior resistência, além do processo ser altamente produtivo. Antes de iniciar o método de corte e de dobra, são analisadas algumas solicitações dos clientes a partir do desenho apresentado. Isto permite chegar a uma conclusão precisa do que vai ser necessário para produzir as peças metálicas. Entre as características observadas estão o tipo de chapa utilizada, a quantidade de chapa a ser usada, o comprimento e a largura da peça que vai ser fabricada. Também a gente tem que saber escolher a espessura correta da chapa e qual que vai ser a qualidade final solicitada para o produto que vai ser produzido. Então, nós temos também que o corte e a dobra de chapas ou a dobra de metais formam parte da família de processos de conformação e moldagem. E como que ocorre o corte da chapa de aço? Esse tipo de corte é feito sob medida, de acordo com os requisitos aplicados do material. Neste processo, o esforço de compressão é basicamente substituído pelo esforço cortante, o que separa as chapas do metal. As maneiras mais utilizadas para realizar esse processo são corte a frio, através de guilhotina, ou corte térmico, por meio de plasma ou laser. O trabalho com guilhotina é mais rápido, mas se limita apenas a fazer cortes em ângulos retos. Agora, com plasma ou laser, se possibilita a realização de qualquer tipo de corte. Falando da dobra de chapa, geralmente o corte e a dobra acontecem em conjunto, o que garante um resultado eficaz sem riscos ou erros indesejados. A dobra de chapa dá forma ao produto e proporciona aquela modificação da superfície metálica lisa. O método funciona a partir de uma deformação ao longo do eixo, o que muda a geometria da peça. Essa alteração não afeta o volume do material, apenas a espessura pode sofrer alguma que outra mudança, mas a dobra da chapa não transforma desde um primeiro momento as propriedades iniciais do objeto. O procedimento em questão também proporciona uma maior resistência e rigidez nas peças, além de garantir uma estética diferenciada sem presença de arestas vivas. Já a laminação consiste no processo de reduzir a espessura de uma chapa por meio da sua passagem entre ou mais cilindros, com separação menor do que a espessura que está entrando. A barra é puxada pelos cilindros devido às forças de atrito entre as superfícies.
O montante da redução é limitada pela potência dos motores, a resistência da própria máquina, sim, a resistência mecânica dos cilindros e as demais propriedades da laminadora. Normalmente, o processo inicial tem por objetivo diminuir bastante a espessura do lingote, modificando a microestrutura bruta de fusão dos grãos grossos em uma microestrutura de grãos mais refinados, resultantes da conformação mecânica. Podemos ver que pequenos tamanhos de grão darão origem a peças com melhor resistência e tenacidade, que é o que se procura na maioria das vezes. Já a calandragem é um processo industrial que atribui o formato final às peças laminadas em metal. Ela é realizada em uma máquina conhecida como calandra. Nela, as chapas são submetidas a um procedimento que pode servir para conferir sua curvatura ou para aplainar novamente as peças que já estão onduladas. Além das calandras para chapas, existem também calandras para perfis e para tubos. Para atingir resultados mais específicos, a calandragem conta com o auxílio de máquinas perfiladeiras, que são capazes de atribuir curvas mais acentuadas em formatos de U ou de I. A calandra também controla a espessura das peças, permitindo chapas mais finas ou chapas mais grossas. O funcionamento destas calandras é relativamente simples. Ela possui rolos em seu interior que modelam a chapa conforme a necessidade. Geralmente são 3 rolos em forma de pirâmide. O material é passado por estes rolos que exercem uma pressão o suficientemente alta para poder achatá-los e também para poder curvá-los. O trefilado é o processo de fabricação de arames e barras de metal. É um processo que possibilita a redução da seção transversal, enquanto que também possibilita o aumento do comprimento do material. Consiste na tração da peça através de uma matriz chamada fieira, com forma de canal convergente, como a gente enxerga nesta figura. Da redução sucessiva de diâmetros de uma barra metálica maciça pode resultar outras barras menores, vergalhões ou arames, dependendo do diâmetro do produto final. Aqui a gente consegue enxergar uma fieira com aquele canal convergente, onde tem, neste exemplo, diferentes fieiras que vão levando a ter o nosso produto final cada vez um diâmetro menor. A fabricação subtrativa é qualquer processo no qual as peças são produzidas pela remoção de material de um bloco sólido para poder produzir uma forma ou geometria desejada. Isto é feito principalmente usando máquinas de controle numérico computarizado, que utilizam várias ferramentas que são capazes de mover e cortar em 3 ou mais direções. Os cortadores a laser também são comumente usados para a fabricação subtrativa. A usinagem por descarga elétrica ou eletroerosão é outro processo de fabricação subtrativa. Ou seja, semelhante ao termo de manufatura aditiva, o termo de manufatura subtrativa é um processo normalmente rotulado apenas quando estes processos são automatizados ou controlados por computador. Portanto, o artesanato, ou a operação de um torno, uma prensa de perfuração, alguma serra, geralmente não seriam processos denominados como fabricação subtrativa. Então, simplesmente a esses processos não computarizados vamos denominá-los como processos de usinagem. Então, aqui temos na família de processos de usinagem alguns exemplos, mas nós vamos mencionar aqui os mais importantes. O recartilhamento, por exemplo, se trata de aumentar a rugosidade de uma peça para poder facilitar o manuseio. Pelo emprego de uma ferramenta chamada de recartilha, utilizada geralmente no torno,
se obtém uma superfície com o serrilhado desejado. Esta ferramenta executa na superfície da peça uma série de estrias ou surcos paralelos ou cruzados. As recartilhas são roletes de aço temperado extremamente duros, que possuem uma série de dentes e estrias que conseguem penetrar mediante grande pressão no material da peça. A superfície estriada resultante recebe o nome de recartilhado. Este recartilhado é uma operação que demanda grande pressão no contato entre a ferramenta e a superfície da peça. Por isso exige cuidados, como dosar a pressão e executar vários passes para que as peças de pouca resistência não se deformem, centralizar a peça corretamente na placa, certificar-se de que os furos de centro e a punta ou contrapunta não estão deformados para que a peça não gire excentricamente e por aí vai. O roscamento pode ser definido como o processo mecânico de usinagem ou conformação destinado a obter filetes de rosca por meio de aberturas de ou vários sulcos helicoidais de passo uniforme em superfícies cilíndricas. A rosca é uma saliência de seção uniforme, um filete, que se desenvolve com uma inclinação constante em torno de uma superfície cilíndrica. Então, para confeccionar roscas internas, se utilizam os denominados machos, que são ferramentas de corte construídas de um aço especial, conseguindo, em conjunto com o torno, realizar aqueles surcos helicoidais. Já o torneamento é o processo de usinagem usado para fabricar peças cilíndricas, no qual a ferramenta desenvolve um deslocamento linear, enquanto que a peça exerce um movimento rotacional. Normalmente executado por um torno, o torneamento usina o diâmetro da peça até certa dimensão especificada e oferece um suave acabamento. Um centro de torneamento nada mais é do que um torno CNC. Os centros de torneamento sofisticados oferecem processos de fresamento e furação com ferramentas rotativas. Neste, poderíamos estar falando de fato de manufatura subtrativa. Independentemente do tipo do torno utilizado, seja convencional, seja automático ou seja CNC, é preciso regular os parâmetros de usinagem de acordo com o tipo da operação, do material, da ferramenta, da velocidade de avanço, da própria rotação do eixo da árvore, incluso também da lubricação e da refrigeração, entre outros aspectos importantes. Ao final, este procedimento garante o maior rendimento do processo e também um resultado satisfatório em relação à superfície da peça. É importante entender que o torno desregulado tem como principal prejuízo a quebra das ferramentas, devido ao esforço de corte intermitente. Além disso, pode haver problemas de sucateamento ou de retrabalho das componentes. Para evitar este tipo de problemas é necessário regular o avanço e a velocidade. Para que isto aconteça da maneira adequada, é preciso ter duas coisas em mente: a profundidade de corte e as rotações por minuto. Quando a gente está falando de uma profundidade de corte de 1 a 3 milímetros, é considerada como um processo de desbaste. E quando a superfície da peça experimenta vibrações, o que se aconselha é que se faça um aumento do avanço e uma redução das rotações por minuto. Já quando a profundidade de corte vai até 1 milímetro, é considerado um processo de acabamento. E se a superfície da peça começar a vibrar, aqui se tem uma relação inversa à anterior. E se aconselha o contrário, um aumento da RPM e uma redução no avanço, obtendo assim um melhor acabamento superficial. Notem como a gente está começando a entender
o plano macro de processo, aqueles detalhes que a experiência te traz. Sim? Logo, podemos aprofundar e ir detalhando, avançando para o plano detalhado do processo. Esse que seria o nosso intuito. Falando um pouco da fresagem, esta é um processo de usinagem mecânica feito por fresadoras e ferramentas especiais chamadas fresas. A fresagem consiste na retirada do excesso do metal ou sobremetal da superfície de uma peça, a fim de dar a esta uma forma e acabamento desejado. Na fresagem, a remoção do sobremetal da peça é feita pela combinação de dois movimentos efetuados ao mesmo tempo. Um dos movimentos é a rotação da ferramenta, da fresa, e o outro é o movimento da máquina ou da mesa da máquina, onde é fixada a peça que vai ser usinada. Este último movimento é conhecido como o movimento de avanço, que leva a fresa até a peça e torna possível a operação de usinagem. O movimento de avanço pode levar a peça contra o movimento de giro do dente da fresa. É o que se conhece como o movimento discordante. Ou pode levar a peça no mesmo sentido do movimento do dente da peça. Neste caso, a gente estaria falando do movimento concordante. Falando um pouco da fresagem CNC como sistema de manufatura subtrativa, existem três componentes importantíssimas do controle numérico, que são o programa de instruções, a unidade de controle, também chamada como unidade de controle de máquina, ou MCU, e a máquina-ferramenta. O programa de instruções da máquina CNC são basicamente as instruções passo a passo que informam à máquina o que tem que ser feito. Estas instruções podem dizer à máquina que gire a peça de metal de determinado diâmetro, que perfure um orifício de certo diâmetro, que forme uma determinada forma, etc. O conjunto de instruções é codificado em forma numérica ou simbólica e escrito em determinado medio, que pode ser interpretado pela unidade controladora da máquina de controle numérico computacional. A unidade de controle é a peça mais importante das máquinas CNC. Esta unidade é feita com os componentes eletrônicos e lê e interpreta o programa de instruções e os converte em ações mecânicas da máquina-ferramenta. Assim, a unidade do controlador forma um importante link entre o programa de instruções e a máquina-ferramenta. A unidade de controle opera as máquinas de acordo com aquele conjunto de instruções que lhes são fornecidas. Por último, é a máquina-ferramenta a que executa as operações de usinagem reais. Esta máquina-ferramenta pode ser qualquer máquina, como um torno, uma perfuradora, uma fresadora, etc. A máquina-ferramenta é a parte controlada do sistema CNC. Vamos apresentar também um pouquinho da família de processos de fixação. A revitagem se baseia na união de peças metálicas utilizando revites, que seriam uma espécie de cilindros de metal com uma cabeça, ou um pino. Depois de introduzido num orifício que atravessa pelas peças a serem unidas, a extremidade oposta à cabeça ela vai ser martelada ou deformada de modo que se forme do outro lado uma cabeça que impeça sair do orifício. Existem diversas tecnologias de revitagem utilizadas, mas a que a gente está mostrando é uma das mais acessíveis para o nosso objetivo, que seria as de revite pop. Os revites pop ou repuxo são um tipo importante de revites utilizados quando não temos à disposição um acesso de um utensílio para poder formar uma contrapeça, ou seja, quando não conseguimos colocar nada do outro lado, o revite pop é muito eficiente.
A haste do revite é cava e ela é puxada durante a revitagem, deformando plasticamente a outra extremidade devido à existência de uma esfera com diâmetro maior, colocada na ponta, como a gente consegue ver na imagem. Já quando a gente fala da solda, sim, desde sua criação até os dias de hoje, o tema solda é citado e a primeira imagem que vem à nossa mente é a de um soldador vestido com seus equipamentos de proteção, empunhando uma porta-eletrodo ou uma pistola de solda e derretendo o material em alguma superfície qualquer. Dá para ver na imagem que a solda evolucionou muito com os processos de automação moderna. Em nosso caso, a automatização de soldagem tem por objetivo acelerar o índice de produtividade, reduzir o custo, aumentar o nível de qualidade e padronização, além de minimizar o desgaste físico provocado pela atividade de solda em si. E agora vamos falar da queridinha da galera. A manufatura aditiva se trata de um processo mecânico no qual diversas camadas de material são progressivamente sobrepostas umas às outras com o objetivo de formar um objeto, geralmente tendo como base um modelo digital. Houve um rápido aumento no interesse por parte da população e por parte da mídia, incluso também por parte das empresas na ideia da manufatura aditiva. As vendas anuais da impressora 3D cresceram praticamente um 4.600% desde 2015 até a data de hoje. Este interesse vem crescendo com fundamento porque as possibilidades nas áreas como medicina, robótica, culinária, indústria são animadoras e impressionantes. Já pudimos dar uma boa passada pelos processos clássicos e os processos modernos de fabricação. A partir de agora, o que nós vamos ter que começar a fazer é, de fato, integrar todo aquele conhecimento de processos de fabricação com a filosofia de projetar com foco na manufatura e a montagem, todas aquelas ferramentas que a gente viu anteriormente. E é a partir daqui que a gente tem que fazer aquela interface entre o projeto do produto e a seleção do material com os nossos processos de fabricação e de como que vai ser a parte de estimativa de custos deles. Lembrem que a gente está dando uma passada geral porque cada projeto é um mundo. Cada tipo de desenvolvimento pode conter processos de diferentes índoles e nós não conseguimos pegar todos os processos. E incluso não é o intuito. O intuito é ter o panorama geral para depois cada um perceber o que deverá ser feito em cada projeto. Nós vamos ver agora um pouquinho do pensamento do projeto do produto. A gente já viu paralelamente o desenvolvimento com base em processos, mas vamos agora enxergar um pouquinho da seleção do material. Como que eu vou, de fato, escolher o melhor material para meu projeto? Isto daqui seria mais o conteúdo da fase do projeto conceitual, mas é muito importante entender que o material tem que ser pensado desde um ponto de vista do produto final. Como que eu vou, de fato, utilizar aquele produto? Quais que são os requisitos que ele vai ter que cumprir? Quais que são as normas, as regulações, no qual o nicho de mercado onde estará inserido o meu produto terá que cumprir também, sim? Então, para poder selecionar o material, pelo menos o que a gente tem que conhecer em profundidade vai ser a geometria de nosso produto. Por exemplo, no ano de 1954, dois aviões conhecidos como Havilland Comets explodiram no ar em um lapso de 4 meses. Ou seja, imaginem dois aviões do mesmo fabricante explodindo no ar em um lapso de 4 meses. Sim? Então, os caras retiraram a frota inteira, deixaram de voar e começaram
a fazer os testes. E foi aí que encontraram que se produzia um fenômeno, agora conhecido como fadiga, relacionado aos ciclos de carga a que a aeronave estava submetida. Este fenômeno estava relacionado com a concentração de tensões que se produzia devido à geometria da janela, que naquele momento ela tinha um formato quadrado e ela estava muito perto dos rebites da cravação, o que agora se conhece que isso daí gerava tensões muito grandes e permitia a propagação de trinca. Pelo que em um avião pressurizado no ar, aquela propagação de trinca fazia parecer aquela falha como se fosse uma explosão. Então, hoje a gente já também sabe que, além da geometria e além do material, nós temos que entender também as propriedades daquele material. Em diferentes tipos de ambiente onde se convive com uma tecnologia complexa ou incluso também se convive com segurança de pessoas, é muito utilizado os tipos de propriedade dútil de materiais, porque ainda que eles tenham uma resistência menor do que materiais frágeis, eles conseguem de fato nos advertir que estamos tendo um problema. Ou seja, nós conseguimos com este tipo de propriedade de material antecipar propagações de trinca e, porém, não ter uma explosão repentina devido a uma falha do material. É por isso que a gente já enxerga como no projeto do produto não simplesmente vai ter o foco em processos, ou não simplesmente vamos ter o foco na montagem. O que nós temos que considerar são todos os requisitos envolvidos devido ao ambiente em que nosso produto vai estar inserido. Por último, uma vez de ter associado a geometria ao material e as propriedades dos materiais, a gente já pode partir para poder entender qual que vai ser a melhor escolha do material, ou seja, o tipo do material. Neste caso, seguindo o mesmo exemplo aeronáutico, eu vou escolher um material compósito ou eu vou escolher um alumínio da vida. Isso daí é o que a análise do projeto detalhado do produto vai nos dar, e a partir de aí já estamos paralelamente pesquisando o projeto, porque é muito diferente os processos que vão levar à fabricação de um produto de material compósito, como exemplo, né? Que os processos que vão levar à fabricação de um material como o alumínio. E tudo isto, logicamente, sempre vai estar envolvido numa relação de custo-benefício. Sim, possa ser incluso que essa relação de custo-benefício tenha que estar levada em consideração também no tempo. Sim? Hoje o custo-benefício pode ser 1, mas amanhã, com as inovações tecnológicas, o custo-benefício pode mudar. Então, para projetos de longa data, a gente tem que levar em consideração a variável tempo. Para projetos de curta duração, já o negócio fica mais dinâmico. Então a gente precisa ter eficiência e produtividade no desenvolvimento do produto para poder fazer frente à concorrência. Quando os projetos que nós estamos desenvolvendo não têm este tipo de dificuldade ou complexidade, seria muito bom para nós, de fato, conhecer quais que são as melhores características que vão nos deixar um produto mais competitivo. Ou seja, a ideia nunca é fazer um produto na marra e ir desenvolvendo conforme vai aparecendo os nossos problemas. Ao contrário, a gente está, desde o ponto de vista de desenvolvimento do produto, projetando e organizando aquele desenvolvimento, e desde o ponto de vista de desenvolvimento de processos, a gente está começando a trabalhar na eficiência e na produtividade daqueles processos de fabricação. Estamos começando a trabalhar como um todo numa solução amplamente integrada.
Aqui também eu vou deixar um projeto com uma complexidade menor, ou seja, neste projeto daqui não tem complexidade de vidas envolvidas, os requisitos máximos de segurança e de qualidade. Neste projeto aqui, acadêmico, o que nós temos é o desenvolvimento de uma roda de aeromodelo, onde a gente está pesquisando diferentes tipos de materiais, sobretudo recicláveis, para poder levar a cabo diferentes tipos de estudo de processos de fabricação. O requisito principal desta roda é que tem que ser estrutural desde o ponto de vista de absorção de impacto, ou seja, ela tem que ter uma determinada deformação para poder absorver o impacto do pouso e assim não transmitir aquele impacto à aeronave principal. A partir daí a gente começou a estudar diferentes tipos de comportamento de diferentes materiais e incluso começamos a estudar processos de fabricação com materiais recicláveis, envolvendo mais do que nada processos de fundição e processos de fresagem. A gente pode ver aqui um acabamento com muitas falhas devido a não ter considerado todo o desenvolvimento do plano macro e do plano detalhado do processo, ou seja, as operações não foram bem executadas. Por outro lado, a gente também começou a estudar os possíveis processos de recuperação de materiais, os processos recicláveis. Nós podemos ver aqui, nesta figura que temos, formas, ou seja, blocos para usinagens, feitos de nylon reciclado, próprios do processo de usinagem da roda. Também podemos ver que, utilizando estes moldes de aqui, a gente conseguiu fazer blocos para usinagens de PAD e também a gente conseguiu fazer blocos de PET, sim? Onde na reciclagem a gente tem que o número 1 é o PET, que seria o tereftalatato de polietileno, o 2 seria o polietileno de alta densidade, o 3 é o policloreto de vinila e por aí vai, sim? Então, nós estamos estudando as capacidades dos nossos materiais reciclados. E como que nós fazemos isso? Desde um ponto de vista de fundição, ou seja, o primeiro passo a ser feito é conhecer o comportamento e a temperatura de fundição de nossos plásticos. Nós podemos ver que a primeira temperatura de fundição do PLA a 210 ou 230 graus. O segundo material que começa a derreter a uma temperatura de 250 graus é o polipropileno e o polietileno. Dê uma olhada que o PET ainda nem começou a poder ser fundido. Já aos 280 graus é que o PET, que seria o material que mais encontramos na reciclagem, tem o problema que a temperatura de fundição dele é muito alta, mas tem outras soluções mais factíveis, neste caso como o polietileno ou o polipropileno, que incluso o PLA, que poderiam servir para este projeto. Percebam como que a gente pode estender a utilização do conteúdo deste curso tanto para projetos de alta complexidade como para projetos de uma complexidade muito menor. Esta filosofia de projetar com foco na manufatura e com foco nas montagens nos deixa uma forma de pensar muito mais abstrata, mas também muito mais focada, ou seja, eu consigo absorver conhecimentos de diferentes áreas, de diferentes processos, e a partir daí eu consigo focar e aplicar todo aquele know-how ao projeto individual que eu esteja tocando. Nós podemos ver como neste ciclo de desenvolvimento com foco em processos, temos que de fato atender diferentes tipos de situações, já seja desde o ponto de vista de produto, começando a atender os requisitos, considerando tamanho, forma, hasta um ponto de vista mais de processos, considerando mais os consumíveis, as tolerâncias, o ferramental, o tipo do acabamento, e incluso também um foco na produção, considerando a manutenção, a mão de obra, o tempo de desenvolvimento, a logística e muitos fatores que vão levar a fazer um processo de desenvolvimento
integrado. É aqui que entraria o ciclo de FMA para considerar todas as comparações possíveis e assim poder escolher a melhor concepção de projetos, mas com muito fundamento envolvido desde o ponto de vista de custos. Fica aqui a parte de desenvolvimento do plano macro do processo, onde a gente vai ter que levar em consideração todas aquelas comparações obtidas do DFMA e incluso todo o know-how que a gente viu hoje dos processos e das operações envolvidas naqueles processos, tudo indo para o plano macro de processo, onde a gente pode considerar as sequências de operações de cada dos processos analisados no DFMA, a gente pode considerar o ferramental e as máquinas que a gente vai utilizar, o que a gente vai comprar, o que a gente vai alugar, a descrição de cada uma delas e incluso a descrição dos tempos de execução. A partir do desenvolvimento deste plano macro de processo é que a gente consegue entrar numa etapa posterior, que seria a etapa de desenvolvimento detalhado, entraríamos na criação no plano detalhado do processo, onde a gente já vai conseguir entrar com a manufatura simulada. Ou seja, a partir do plano detalhado de processos, a gente vai começar a aplicar a simulação de manufatura. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.